Vamos dar continuidade, então, à aula sobre ecologia política e poluição. Então, qual que é o balanço geral que a gente faz da globalização? Bom, um dos resultados é que a dívida externa da América Latina passou de 46 bilhões em 1971 bilhões de dólares para 982 bilhões de dólares em 1999, ou seja, um aumento de 21 vezes. Não é por acaso. A África teve um aumento de 22 vezes na sua dívida externa. A África subsaariana, que é a mais pobre, 55 vezes. Então, um dos resultados da globalização é o endividamento das nações colonizadas. Houve um aumento da desigualdade social dentro dos países, inclusive dos Estados Unidos. Então, se em 1970 os Estados Unidos tinham 12% de pobres, em 1997, 13%, que é um aumento pequeno. Em 1977 a 1989, 1% dos mais ricos capturam 70% do aumento da riqueza mundial, com um aumento de 100% de sua renda. Mais recentemente, essa desigualdade, essa concentração de renda tem aumentado ainda mais. A globalização neoliberal é a fase mais recente dessa globalização. Dá-se também o nome de período técnico-científico informacional, devido ao avanço da ciência, avanço da tecnologia e avanço da informática. Então, a dívida externa significa pagar em dólares para equilibrar as contas públicas. O que significa isso? Significa cortar nas áreas sociais e ambientais para obter um superávit primário, lucros de entrada de dólares e fazer o que com esses dólares? Mandar para os países colonizadores. Isso significa necessariamente aumentar a exportação e reduzir a importação. Exige atrair dólares oferecendo juros altos. Os juros em 1980 são 4% nos países desenvolvidos, são 17% nos países subdesenvolvidos ao ano. No Brasil, essas taxas são mensais. Juros e custo ambiental. O que juro tem a ver com a ecologia, professor? Bom, os juros levam à recessão, geram perda de competitividade e geram desemprego. Mas eles desestimulam o investimento produtivo ou estimula práticas com maiores custos ambientais. O resultado mais recente são os rompimentos das barragens de resíduos de mineração em Mariana e em Brumadinho. Redução de custos, aumento de riscos, alguma hora a coisa estoura. Dependência de matéria-prima. Então, os 7 países mais ricos abrangem 12% da população mundial e 16% da superfície do planeta. Pouco. Mas eles produzem mais de 60% da produção industrial mundial. Para isso, eles dependem do fluxo de matérias-primas e de energia vindas de onde? Dos países subdesenvolvidos. Então, o bem-estar nos países ricos implica numa pegada ecológica. Então, esse gráfico aqui está falando do impacto ecológico por continentes, ou seja, da pegada ecológica por continentes. Qual que é o custo ambiental que cada um desses países tem? Vejam, disparado, os Estados Unidos é disparado o país de maior pegada ecológica comparado com África, Ásia, América Latina, Europa Oriental, Europa Ocidental e a média mundial. Mas Europa Oriental e Europa Ocidental também estão acima da média mundial. A América Latina está exatamente na média mundial, África e Ásia estão abaixo da média mundial quanto à pegada ecológica.
Então, qual a relação entre dívida externa e fluxo de matéria-prima? A dependência de matérias-primas dos países industrializados é resolvida pelo pagamento das dívidas externas, com redução do preço da matéria-prima. Então, o que acontece? A dívida externa é uma forma de forçar a redução do preço da matéria-prima. A exploração cada vez maior dos recursos ambientais dos países subdesenvolvidos. Um exemplo é a exploração de recursos minerais. Evidente, isso também inclui recursos, outros tipos de commodity, como os produtos agrícolas. Há um aumento do desmatamento, um avanço sobre áreas de povos tradicionais, como índios, afrodescendentes e camponeses tradicionais, a dilapidação da biodiversidade e da diversidade cultural, a transferência de indústrias poluidoras para o terceiro mundo e a exploração da mão de obra barata. O dólar, como critério de valor, tem efeitos socioambientais locais em que os proveitos se acumulam nos países ricos e os rejeitos nos países pobres. No primeiro mundo, tem mais de 60% das exportações e 70% das importações. O grosso da economia ocorre no primeiro mundo. E isso contrasta com o aumento de 200% a 800% das importações de petróleo, carvão e ferro entre 1960 e 1990 pelo primeiro mundo. E qual que é a função do sistema financeiro e a crise econômica? Hoje nós vivemos uma fase nova do capitalismo chamada de financeirização. Financeirização do capitalismo. O sistema financeiro atual trava o desenvolvimento econômico. Por quê? Porque é muito mais lucrativo investir na bolsa de valores do que investir em produção industrial. Então, já não estamos mais num capitalismo fordista, em que é interessante criar um mercado consumidor, produzir bens de consumo. Não. Agora, o interessante é investir na bolsa. Uma frase de Celso Furtado: não havia como escapar a essa dura realidade. O sistema econômico só funcionava de forma regular quando a remuneração do capital atingia determinados níveis. Essa constatação nos permite entender outro ponto intrigante da dinâmica da economia brasileira: suas extravagantes taxas de juros. As taxas de juro no Brasil são maiores do que em qualquer país do mundo. Isso leva à financeirização, que será assunto do próximo vídeo.